Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na primeira parte do nosso curso a gente viu vários conceitos relacionados à área de arquitetura de computadores e agora a gente vai começar a segunda parte do nosso curso, onde a gente vai estar estudando conceitos relacionados à área de sistemas operacionais. Nessa aula a gente vai começar dando uma introdução do que são sistemas operacionais. Então, lembrando lá de como que é a estrutura de um computador de uso geral, a gente segue a arquitetura de von Neumann. E na arquitetura de von Neumann, o que a gente vai ter? A gente vai ter o nosso processador, que ele é dividido da unidade de controle e a unidade lógica aritmética. A gente vai ter aqui a nossa memória principal e vamos ter vários dispositivos de entrada e saída. Então, a CPU está a todo momento buscando instruções da memória, realizando o processamento ou fazendo alguma comunicação com os dispositivos de entrada e saída. E aqui a gente pode ver claramente exemplos de dispositivos. Então a gente vai ter aqui os discos rígidos, que eles têm aqui um controlador de disco que se comunica com o barramento que se conecta à CPU. Vamos ter aqui vários dispositivos básicos de entrada, como o mouse, o teclado. Vamos ter aqui uma impressora, que seria um dispositivo de saída, e eles podem se conectar, por exemplo, com uma entrada USB. Então a gente vai ter um controlador de USB que consegue se comunicar com os barramentos que ligam a CPU. E vamos ter aqui um outro periférico de exemplo, né? A gente vai ter os monitores, que ele vai ter um controlador gráfico que também se comunica com a CPU. Então isso aqui seria um sistema de computação mais comum, né? Esses são os dispositivos de entrada e saída mais comuns. Aqui temos uma visão geral do que seria um sistema operacional. Então o que a gente pode estar vendo? Lembrem lá quando a gente falou das camadas de abstrações que o sistema de computação ele é formado. Então, lá na primeira camada, a gente pode estar resumindo que a principal, né, a camada base seria o hardware, onde são constituídos diferentes dispositivos. A memória, aqui se o CP seria a CPU, impressoras, entre outros dispositivos de entrada e saída. E aí a gente vai ter uma camada que é o sistema operacional. O sistema operacional é uma camada de software que ele sabe se comunicar diretamente com o hardware. E acima da camada do sistema operacional, a gente vai ter a camada de usuários, que é onde a gente vai estar rodando as nossas aplicações. As aplicações que a gente desenvolve. Então, aqui exemplos do que se pode ter na camada de usuários. A gente vai ter aqui os programadores e analistas, né, que eles vão desenvolver sistemas de pequeno, grande porte. Vamos ter os usuários que vão estar utilizando esses sistemas, vão estar se cadastrando em algum serviço, vão estar utilizando diversos serviços. E aqui temos os programas de fato que vão rodar em cima do sistema operacional. Então aqui, de forma geral, a gente vai ter essas três principais camadas. Ou a gente pode estar especificando melhor ainda, se a gente olhar com mais detalhes, a gente pode ver aqui que a parte do hardware ele é composta dessas três camadas. A gente vai ter os dispositivos físicos, que aí eles são formados por vários circuitos digitais, né, portas lógicas, transistores, entre outros tipos de tecnologias digitais. Acima desses dispositivos físicos, a gente vai ter uma microarquitetura que vai determinar como é que é o caminho de dados, como é que são as operações que vão ser suportadas por esses dispositivos físicos, vão ter os barramentos de comunicação, entre outras coisas, que a gente estuda em circuitos digitais. Acima da microarquitetura, aí a gente vai ter a linguagem de máquina, que é o nosso ISA, que a gente vem estudando na primeira parte do nosso curso. A linguagem de máquina seria a representação binária do ISA que a gente vem estudando desde o início do curso. Então, por exemplo, a gente poderia supor que aqui é a linguagem de máquina do ISA do RISC-V. E acima do hardware, então, a gente vai ter uma camada, que é o sistema operacional, que ele é o software que consegue se comunicar diretamente com o hardware, sabe todos os detalhes, informações de todos os dispositivos físicos que estão acoplados na máquina. E em cima do sistema operacional a gente vai ter várias aplicações de usuário. A gente pode ter aqui, por exemplo, os compiladores, que eles rodam em cima do sistema operacional. Podemos ter um sistema bancário. Aqui do lado podemos ter os editores e reservas diárias. E aqui no navegador poderemos ter um interpretador de comando e um navegador web. Então repare que a partir do sistema operacional a gente pode construir diversas aplicações. E o sistema operacional tem algumas aplicações que ajudam a ter esse controle do hardware. Aqui no nosso exemplo, a gente vai ter os compiladores, que são os programas tradutores que convertem um arquivo de uma linguagem de alto nível para a linguagem de baixo nível, a linguagem de assembly. A gente vai ter aqui os editores, que aí seria alguma forma de conseguir escrever alguma coisa em arquivo de texto mesmo. E temos aqui o interpretador de comando, que a gente pode pensar aí no terminal do Linux, no prompt de comando do Windows, que eles são utilizados para a gente conseguir estar acessando informações do processador ou do sistema operacional. Então essas aplicações também fazem parte
do sistema, né? Programas de sistemas que auxiliam o sistema operacional. E somente essa última camada, que são os programas de usuários, que eles vão rodar em cima desses programas de sistemas. Então vamos responder a pergunta: o que seria um sistema operacional? Então o sistema operacional ele é um programa que ele se comunica diretamente com o hardware e ele permite que a gente rode aplicações de usuário. Ele facilita a execução dos nossos programas sem a gente se preocupar com os detalhes que tem no hardware. Então ele é essa grande camada de software que facilita o uso de computadores de forma geral. Quais que são os objetivos de um sistema operacional? Então, o primeiro dele é permitir a execução de programas de usuários e tornar mais simples a solução de problema. Ou seja, ele vai permitir que a gente consiga executar nossas aplicações dando duplo clique no programa ou simplesmente abrindo o terminal e chamando o código binário. Então, ele facilita a execução dos programas para a gente. A gente não se preocupa com detalhes de como é feita a alocação na memória principal, qual que é o endereço que a gente tem que alocar para que a CPU ele consiga ler. A gente não tem nada dessas preocupações. A gente simplesmente starta o programa e o sistema operacional, ele que faz tudo isso para a gente. Ele é essa interface que esconde muitos detalhes para se comunicar com cada dispositivo de hardware. Outro objetivo é tornar mais conveniente o uso do computador, de forma que a gente não precisa ter conhecimentos técnicos para estar fazendo uso dele. A gente pode perceber hoje em dia que os sistemas operacionais modernos eles se preocupam muito com a usabilidade, de tornar simples a gente conseguir utilizar o computador. A gente pode ver isso nas interfaces gráficas. Cada vez mais temos novas características, novas funções que são inseridas. A gente consegue dar comando por voz, a gente consegue usar mouse, teclado, entre outros dispositivos. E o último objetivo é usar o hardware de maneira eficiente. A gente pode ver hoje em dia que temos várias ferramentas que conseguem estar gerando código automático de forma muito eficiente, e isso graças a áreas de compiladores. E de um outro ponto de vista, a gente pode enxergar o sistema operacional como se fosse um conjunto de programas, rotinas e sistemas que eles agem com hardware para oferecer algumas facilidades, como, por exemplo, uma API, que vem da sigla Application Programming Interface, que é uma forma de você conseguir fazer chamadas de funções que são implementadas pelos sistemas operacionais. Uma forma de você fazer chamadas de sistemas. Tá? Então, a API, normalmente quando a gente quer utilizar alguma função do sistema operacional, a gente tem uma API que vai permitir fazer essa chamada de sistema. Outra característica muito importante com sistemas operacionais é a gente ter interrupções. Interrupções são formas de os dispositivos de hardware se comunicar com o sistema operacional. Então isso aí permite a gente implementar a comunicação com a CPU e os demais dispositivos de entrada e saída. A gente permite implementar isso com mais eficiência. A gente não precisa ficar esperando a comunicação e a troca de informação com o dispositivo de entrada e saída. A gente tem esse mecanismo de interrupção que o hardware, qualquer dispositivo, ele pode interromper a CPU em qualquer momento. Então isso aqui é uma grande característica implementada pelos sistemas operacionais. A gente pode ter comandos, né, interpretadores de comandos, como a gente pode ver aí o caso de terminal, prompt comando, que permite a gente estar realizando algumas funções, algumas tarefas já implementadas e suportadas pelo sistema operacional. E outro programa que compõe o sistema operacional é a interface gráfica, que permite a gente estar utilizando algumas formas visuais para estar usando as funcionalidades do sistema operacional. A gente consegue estar com simples cliques, com simples arrastar de janelas, fazer um monte de coisa. Não somente a gente tem que sempre digitar vários comandos através do interpretador de comando. A gente consegue fazer hoje em dia muitas coisas graças aos avanços de uma interface gráfica. E outra característica que a gente tem do sistema operacional é o controle e gerência dos recursos de hardware. Então ele vai ser responsável por estar gerenciando e controlando os principais dispositivos de um computador de propósito geral que a gente viu, que é a CPU, a memória e os dispositivos de entrada e saída. Então ele torna isso de maneira bem transparente para que a gente consiga utilizar de forma bem conveniente o computador sem se atentar aos detalhes.